prazer receber aqui no IFGW o professor Daniel. O professor Daniel França, ele é bacharel e mestre em matemática pela Universidade Técnica de Munique, Alemanha. E lá na Universidade Técnica de Munique ele se tornou doutor também, em 2018. De 2018 a 2022, ele foi pós-doc no Departamento de Ciências Matemáticas da Universidade de Copenhague. Desde 2022, ele é professor, mas está licenciado, no Departamento de Ciência da Computação da Escola Normal Superior de Lyon. E, desde 2024, ele é professor associado no Departamento de Ciências Matemáticas e no Quantum for Life Center da Universidade de Copenhague, na Dinamarca. O professor Daniel ele trabalha com teoria quântica da informação, algoritmos quânticos, aprendizado quântico e relações entre esses temas com física matemática. E hoje ele vai contar um pouco para a gente de um trabalho sobre estimar erros em hamiltonianos de muitos qubits. Então, Daniel, muito obrigado por estar aqui dando essa palestra para a gente. O palco é seu. Obrigado. Também obrigado, Rafael, por me receber. Também com o Marcelo, que recebeu ontem, mas infelizmente não pude estar aqui hoje. Também todo o grupo. Foi realmente muito legal passar esses dias por aqui. Um grande prazer e também pela oportunidade de dar essa palestra aqui hoje. Então, eu estou, infelizmente, um pouco gripado, então eu vou falar com o microfone. Me desculpe se minha dicção não estiver muito boa. Mas como o Rafael anunciou, eu vou falar hoje sobre estimar hamiltonianos e ruído em sistemas quânticos e simuladores quânticos, e falar tanto dos aspectos teóricos e de um experimento recente que a gente fez. Então, antes de qualquer coisa, só gostaria de agradecer rapidamente aos meus colaboradores. Então, a teoria foi feita com o pessoal da esquerda, já está publicado, e eu esperava que até hoje já tivesse também no archive o paper da direita, mas como vocês podem ver, é muita gente envolvida, aí demora sempre 30 vezes mais que a gente espera, né, para finalizar. Mas então a teoria foi feita, o experimento que eu vou comentar mais tarde foi feito principalmente pelo pessoal em Então, deixa eu tentar primeiro motivar um pouco o problema que a gente vai discutir hoje. E como o Rafael falou, eu vim da computação quântica e tem bastante hype na área, né? Se ouve falar muito de computação quântica e, de fato, os computadores quânticos estão ficando maiores e melhores a cada dia que passa. A gente ainda não tem, vamos dizer assim, não chegou ainda onde a gente gostaria, ainda faltam muitos aspectos fundamentais para serem implementados, tanto na teoria quanto na prática, mas já chegou num ponto em que dá para começar a fazer certos experimentos não triviais com esse hardware que a gente tem disponível hoje em dia. Então, existem diversas plataformas que estão competindo entre si. Até agora não é muito claro qual que vai ser a grande plataforma para a computação quântica, se vão ser várias ou não. Então, claro, vale a pena mencionar, por exemplo, os qubits supercondutores, as armadilhas de íons, átomos neutros, fotônico, e todos eles têm vantagens e desvantagens, e, enfim, poderíamos ficar horas discutindo quais as diferentes plataformas, mas eu vou focar hoje num experimento que a gente fez com com os Track Lions lá do pessoal de Innsbruck, na Áustria. E eu acho que também, ao mesmo tempo em que esses computadores quânticos que a gente tem hoje em dia, o hardware que a gente tem hoje em dia vai ficando mais maduro, também acho que existe um consenso na comunidade que as primeiras aplicações vão ser também para simular sistemas quânticos. Então, claro, existem aplicações famosas de computadores quânticos, como sei lá, o algoritmo de Shor e outras, mas acho que isso ainda vai precisar de muito mais desenvolvimento da parte de hardware, de teoria também, e talvez aplicações como simulação e indução de sistemas quânticos sejam algo que seja mais próximo, né? Algo que a gente consiga implementar no futuro mais próximo. Mas como é que a gente vai chegar lá e realmente usar esse hardware que a gente tem acesso hoje em dia, ou vai ter acesso nos próximos anos, para fazer simulações quânticas interessantes, né?
Então, primeiro, vocês poderiam falar, bom, existe toda uma indústria de pessoas que é dedicada a pensar em algoritmos quânticos para simular sistemas quânticos da maneira mais eficiente possível, né? Só que qual é o grande problema? O problema então você poderia falar, bom, eu só vou usar as ferramentas que esse pessoal desenvolveu e tentar rodar no hardware que a gente tem hoje em dia e pronto, ótimo. A princípio, a gente tem algoritmos com performance quase ótima para simular, vamos dizer assim, um hamiltoniano por um tempo desejado. Só que o problema é que o hardware que a gente tem hoje em dia, ele ainda tem muito ruído e ele não é confiável. E todos esses algoritmos ótimos que a gente tem, que a princípio funcionam super bem, eles presumem que você tem acesso a um computador quântico onde você basicamente não tem ruído algum, porque eles presumem que você está fazendo correção de erros, que é uma coisa que não está disponível no hardware hoje em dia. Então, para você rodar uma coisa no hardware hoje em dia, você não pode ignorar o ruído, você não pode ignorar os erros e colocar para debaixo do tapete, é uma coisa que tem que estar central na sua análise. Além disso, os algoritmos que foram desenvolvidos, né, para esse tipo de problema, eles são que a gente chamaria de algoritmos digitais, né? Então, eles reduzem simular um sistema quântico a você implementar várias portas quânticas, que são objetos discretos, apesar de você ter essa evolução no tempo contínuo. Então, basicamente, esses algoritmos quase sempre discretizam o tempo e tentam aí usar técnicas para deixar a simulação discreta, que é algo que é mais natural do ponto de vista de um computador quântico que está com correção de erros, etc. E tal. E aí, quando você tenta pegar essa abordagem discreta para a simulação de um sistema quântico, você acaba tendo que pagar um preço alto. E além disso, de novo, você ainda tem que lidar com ruído. Então, para os problemas de computadores quânticos que a gente quer tratar nos próximos anos, essa abordagem, que vai ser a abordagem que a gente vai usar a longo prazo, quando a gente tiver computadores com correção de erros, etc. e tal, ela não é apropriada. Então, assim, as técnicas que a gente tem para o longo prazo não são apropriadas para o que a gente quer fazer a curto prazo, por causa desses custos extras que a gente tem que pagar. Mas, ao mesmo tempo, que nem eu comentei antes, já temos acesso a hardware que consegue fazer coisas nem um pouco triviais, né? Então, a gente já tem plataformas em que a gente tem sistemas razoavelmente grandes e com um nível de controle bastante sofisticado. Então, existe uma esperança que a gente possa resolver problemas que interessem a comunidade científica com esse hardware, né? Então, isso dá, cria a perspectiva do que chamam de simuladores quânticos, que seriam um hardware que é um intermediário, então não é um computador quântico que é capaz de fazer o que você quiser, mas é um hardware onde você consegue ter um controle muito fino de um sistema complexo. E aí você gostaria de usá-lo para simular física, basicamente, né? Sistemas físicos. Então, uma analogia que eu acho que é útil é com os túneis de vento que o pessoal usa para fazer simulações de aerodinâmica, que são basicamente usados para fazer simulações que são muito complexas, né, com outros métodos computacionais. Então, você meio que cria aquele ambiente artificial onde você consegue medir diversos parâmetros ali de um problema físico. Certo? Então, essa perspectiva para esses computadores quânticos meio intermediários, esses simuladores quânticos. E aí, o que você faz é realmente, você tenta, vamos supor que você tem algum sistema físico que você gostaria de simular, um sistema quântico, e aí você tenta meio que mimetizar, né, o sistema que te interessa naquele simulador quântico que você consegue controlar de uma maneira muito refinada. Então, essa é mais ou menos a ideia. E além disso, existe uma outra perspectiva que, por exemplo, o Inácio Sirac, que é um grande proponente desses simuladores quânticos, sempre fala que ele não pensa muito em você
e lá, vamos supor que tem o seu sistema físico favorito que você gostaria de simular, né? Você não vai bater na porta de um cara que tem um simulador quântico e pedir para ele simular isso, porque são poucos grupos ainda no mundo que têm acesso a essas máquinas, elas são muito limitadas, então talvez aquele simulador quântico não consiga implementar os parâmetros que te interessam. Você está interessado ali em parâmetros x, y, z, só que eles não são acessíveis para esse computador quântico, para esse simulador quântico. E além disso, operar essas máquinas é muito caro. Então, é difícil você ter acesso aos recursos necessários para operar esses simuladores quânticos, e mesmo que você tivesse, não é garantido que aquele problema que te interessa é acessível para aquela máquina, porque, de novo, é um hardware ainda intermediário, cheio de limitações. Né? Então, qual é a visão, por exemplo, do Sirac para dizer que essas coisas ainda vão ser úteis do ponto de vista científico? Bom, a princípio, esses simuladores quânticos conseguem operar em regimes em que os algoritmos que a gente tem hoje em dia estão meio que no limite do que a gente consegue fazer. Né? Então, a ideia seria você usar os simuladores quânticos para aí testar algoritmos em regimes onde a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Então, é fato que a maioria dos melhores algoritmos para simular qualquer coisa são heurísticos, né? Ou hoje em dia, sei lá, se usa uma coisa de inteligência artificial para simular seu sistema físico favorito, e métodos heurísticos ou métodos baseados em inteligência artificial, eles não vêm com certificados, né, de que o que você está fazendo está correto. Então, a ideia seria você usar um simulador quântico para conseguir dados de como um dado sistema se comporta num regime onde os outros métodos que a gente tem agora têm uma certa dificuldade de simular, e aí você usa isso para verificar que aquele seu método heurístico ou aquele seu método baseado em inteligência artificial, o que seja, está te dando uma coisa mais ou menos correta, e isso te dá confiança que aquele método realmente funciona nessa escala. Então, a ideia seria usar os simuladores quânticos como métodos de validação de outros algoritmos heurísticos e, assim, criar confiança em quais métodos de simulação normal, clássicos, funcionam nessas escalas em que é muito difícil você dizer com muita certeza o que está acontecendo nesses sistemas físicos. Mas isso cria uma certa contradição. Porque, não sei se vocês lembram, mas há alguns minutos eu estava falando que esses simuladores quânticos, ou hardware quântico que a gente tem hoje em dia, ele é inerentemente cheio de ruído, são máquinas super complexas de se controlar, a gente não entende exatamente o que está acontecendo ali, e para a gente estar num regime interessante, a gente precisa estar justamente no regime onde é muito difícil simular aquilo que está acontecendo naquela máquina, certo? Só que ao mesmo tempo eu estou falando que a gente quer usar os resultados desse tipo de hardware quântico para verificar que outros métodos estão funcionando bem. Então, como é que a gente vai usar uma máquina na qual a gente não confia muito para gerar confiança em outras coisas? Então, tem uma certa contradição nesse programa, né, de como usar esses simuladores quânticos. E, portanto, é necessário que a gente tenha métodos para verificar que a resposta que aquele simulador quântico está dando para a gente está mais ou menos correta, é mais ou menos o que a gente queria, sem ter que ir lá e simular um sistema extremamente complexo. E aí, esse é o ponto de partida do nosso trabalho. Então, a gente quer achar maneiras de você conseguir, vamos dizer assim, colocar uma barra de erro num número que você conseguiu com o seu simulador quântico, falar, se você simular tal e tal sistema, o valor esperado de tal observável vai estar mais ou menos nesse intervalo aqui, e a partir de dados que você vai coletando com esse simulador quântico. Porque a partir desse momento você vai criando confiança naquilo que você está observando, sem ter que ter necessariamente a capacidade de simular aquela máquina quântica do computador clássico, e aí você
cria uma confiança que aquilo ali faz sentido e aí, de novo, você pode usar para validar outros métodos e assim por diante. Então, essa é mais ou menos a visão desse trabalho e onde ele se insere nesse programa dos simuladores quânticos. Então, talvez seja um bom momento para ver se tem alguma pergunta da audiência a respeito da motivação ou do setup. Ok, então, continuamos. Então, eu queria, começar falando que sim, de fato, você consegue certificar que esses computadores, que esses simuladores quânticos estão fazendo aquilo que você gostaria que eles fizessem, né? E colocar barras de erro em diversas coisas que você gostaria de medir ou simular. Então, a gente fez um experimento, a gente não, porque eu nunca entrei no laboratório, mas colegas meus fizeram, e coletaram dados e a gente conseguiu verificar, de fato, a dinâmica e valores esperados para sistemas com até 51 qubits, que já está, então são 51 spins, que já está no regime onde, se você não souber muito bem o que você está fazendo, é difícil de simular a dinâmica de um sistema desses. Então, o sistema depois eu vou explicar melhor o sistema em questão, mas o ponto é que, então, a gente já está na fronteira assim, do que dá para fazer com simulações sem precisar usar supercomputadores, etc. e tal, e a gente conseguiu com recursos modestos, no sentido de quantas vezes a gente mediu o sistema e como é que foi para processar os dados, certificar, por exemplo, que um certo valor esperado. Então, só para vocês explicar, por exemplo, essa é uma curva do que era o valor esperado de uma observável nesse sistema de 51 qubits, e aqui essa curva aqui é o valor correto, né? Se a gente não tivesse ruído, essa máquina tem ruído também, então isso tem ainda essa outra questão, e a gente consegue certificar que o valor correto deveria estar nessa região sombreada. Como vocês podem ver, conforme o tempo vai passando, aumenta a nossa incerteza, mas pelo menos a gente consegue dizer sempre que identificar um intervalo onde deveria estar esse número, né? Então, com isso, a gente consegue certificar que os resultados estão mais ou menos, quer dizer, a gente consegue falar, eu não sei qual é o resultado, se o resultado está correto, mas deveria estar nessa área aqui. Ok. Então, deixa agora explicar um pouco melhor o que a gente vai fazer para desenvolver esse maquinário, né, para verificar que o simulador quântico está produzindo o valor correto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenvolver um método para estimar qual que é a dinâmica que está sendo implementada por esse simulador quântico, e além disso também estimar o ruído que está sendo desse simulador quântico. E a gente vai partir da hipótese que as interações nesse sistema são suficientemente locais. Eu vou explicar um pouco melhor o que eu quero dizer com isso em alguns slides, mas então não é que porque quando a gente tem um sistema de 51 qubits, se a gente quiser parametrizar qualquer dinâmica possível naquele sistema, a quantidade de parâmetros que a gente tem que estimar é da ordem de 4 a 51. Então é completamente fora de questão você fazer isso. Então a gente tem que primeiro fazer alguma hipótese para restringir a quantidade de parâmetros ali do nosso sistema, e a gente vai fazer assim, partir que é um sistema que é muito natural do ponto de vista físico, que as interações são locais entre as diferentes partículas, e que você só tem, sei lá, interações entre 2 partículas ou 3 partículas, mas um número constante de partículas. Você não tem interações entre todos os qubits ao mesmo tempo, que envolvem todos, né? Pode ter interações entre todos. E aí, então, a partir do momento que a gente vai
aprender um modelo para dinâmica que está rolando ali naquele simulador. Aí a gente vai propagar esse modelo aprendido e com isso, né, conseguir propagar a incerteza que a gente tem no modelo para incertezas que a gente vai ter para diversas observáveis. Então a gente consegue falar, a gente acha que a dinâmica que está rolando no seu simulador quântico é mais ou menos essa aqui, esse aqui é a minha incerteza, logo os valores que você está observando vão estar mais ou menos nesse intervalo aqui da dinâmica que você queria implementar. Então, é mais ou menos assim que funciona. Primeiro você estima a dinâmica e depois você propaga essa incerteza para os valores esperados daquela dinâmica. E o que eu gosto bastante dessa técnica que a gente desenvolveu e desse experimento é que ele demonstra que essa técnica ela consegue ir para escalas muito grandes, funciona muito bem porque a gente fez 2 experimentos, um com 51 qubits e outro com 10. Então, de novo, a princípio teria 4 elevado a 10 parâmetros, o outro 4 a 51, então o espaço é muito maior, né, no segundo experimento, mas a gente conseguiu usar a mesma quantidade de dados com a mesma qualidade final. Então isso mostra que, assim, mesmo indo para um sistema muito maior, a gente ainda conseguiu manter a qualidade. Isso é porque a quantidade de dados que você tem que coletar para essa técnica funcionar, ela é logarítmica na quantidade de partículas. Então, mesmo se você for para, sei lá, milhares de qubits, isso ainda vai funcionar. A quantidade de dados que você vai precisar talvez seja um fator, sei lá, 10 vezes do que a gente coletou aqui. Então, é algo que continua factível, né? E se você ainda falar, não estou nem um pouco interessado em todo esse programa que você falou aí dos simuladores quânticos, etc e tal, não estou nem aí, tudo bem, tem outra aplicação desse tipo de método que é para você verificar qual é o ruído que está presente no seu computador quântico. Então, se você quiser construir computadores quânticos maiores, mais complexos, um dos grandes problemas é o ruído. Então, esse método também te ajuda a caracterizar o tipo de ruído que está presente, os erros que estão presentes, e aí isso também te informa e diz o que você precisa melhorar naquela sua plataforma para conseguir algo que é mais confiável. Então, do ponto de vista de você construir computadores quânticos maiores e mais confiáveis, também é interessante você ter esse tipo de técnica que estima o ruído presente no seu hardware. Ok. Então, que nem só para relembrar, então, como é que é o esquema? A gente primeiro vai fazer alguns experimentos com o nosso hardware quântico, em que a gente vai preparar certos estados, a gente vai evoluí-los para essa dinâmica que a gente não conhece, medir, repetir algumas vezes, e a gente vai usar isso para criar uma estimativa tanto do Hamiltoniano, daquela dinâmica ali que está rolando no simulador quântico, como do ruído. E a gente vai conseguir dizer, eu não sei exatamente qual a dinâmica que está sendo implementada no seu simulador quântico, mas está mais ou menos epsilon disso aqui. E aí a gente vai usar essa incerteza no gerador dessa dinâmica para coisas que você pode medir no laboratório. E aí, dado que você sabe mais ou menos em que intervalo está aquele valor esperado, você pode aí pegar o seu método favorito, que você acha que vai conseguir, sei lá, simular um sistema complexo de 100, 150 qubits, e comparar a resposta que você obtém com a resposta do simulador quântico. E você vai poder falar, ok, esse meu método que é heurístico está dando a resposta certa aqui, se eu usar os parâmetros de tal e tal maneira, logo eu tenho mais confiança que esse método, de fato, vai funcionar para outros parâmetros que talvez não sejam acessíveis no seu simulador quântico. Ok. Então, só para colocar um pouco mais, de maneira mais clara... Diga. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Assim, o seu simulador, você só sabe que ele tem 51 qubits. Sim. Você não sabe como eles interagem? Sim. É exatamente esse ponto que eu vou fazer agora. Eu queria saber, por exemplo, se a dinâmica fosse unitária, você podia supor pelo menos alguma simetria, você pode, grosso modo, falar assim, eu tenho teoria de matrizes aleatórias e pá.
Exato. Aqui você ainda fala, tá bom, eu tenho, o sistema está aberto. Uhum. Então eu queria entender, você está querendo entender o seu próprio simulador, você nem está nem simulando nada. Exato. Então, Mas aí como é que você vai ter alguma coisa para certificar? Exato. Então, isso é um ponto muito importante, que a gente quer ser o mais, assim, impor a menor quantidade de condições possíveis no seu sistema e ainda ter um algoritmo que vai conseguir certificar o que está rolando ali. No nosso caso, o que vai ser muito importante é que existe algum tipo de... que a velocidade no sistema não se propaga, que a informação no sistema não se propaga de uma velocidade arbitrária. Então, basicamente, o que eu vou precisar é supor que se eu mexo em um qubit ali e eu deixo a dinâmica rolar por um período curto de tempo, isso não vai afetar o sistema como um todo. De certa maneira, que a dinâmica é tal que existe uma velocidade infinita de propagação ali no sistema. Isso é formalizado com chamadas de desigualdades de Lie-Robinson. Então, por exemplo, eu preciso supor que, sei lá, existe um grafo ali no sistema e que só partículas que estão vizinhas nesse grafo interagem uma com a outra. E que esse grafo não conecta todo mundo com todo mundo, existe uma certa localidade ali. E isso vai ser porque, senão, o problema começa a ficar difícil. Então, eu preciso impor algum tipo de estrutura ali, não posso partir do nada, porque se eu não impor nenhuma estrutura, a princípio, de novo, você tem esse problema de que a dinâmica poderia ter uma quantidade exponencial de parâmetros e aí esquece, né? Mas eu preciso partir dessa localidade. Eu não sei se respondi isso, Pedro. Okay. Sim. Então, alguma outra pergunta? Ok, então... exato. E outra coisa que a gente supõe é que a dinâmica não depende do tempo. Então, se o hamiltoniano ou seu sistema, as interações não dependem do tempo e, bom, é markoviano, então a gente pode usar a equação de Lindblad. E a gente usa agora um pouco mais específico, pessoal da computação quântica, que a gente usa, que são a princípio sistemas simples. O tipo de controle que a gente presume que você tem sobre o seu sistema é razoavelmente simples. A gente supõe que você consegue aplicar portas em cada qubit, então portas de Pauli, basicamente, e que você consegue medir numa base de Pauli. Então, por exemplo, nesses experimentos com íons, você consegue fazer isso de maneira bem simples, isso não é um grande problema. Em outras plataformas, talvez isso aqui não seja tão simples assim. Então, por exemplo, em átomos neutros, não é tão fácil fazer isso. Você não consegue falar com cada qubit. Mas, em princípio, esse tipo de operação não é assim, a coisa mais difícil do mundo. E aí você precisa ser capaz de evoluir o sistema por um tempo t, que você decide, e, de novo, medir uma base que você produto, né? Então, e a gente vai fazer isso de maneira aleatória. Então, a gente vai ficar repetindo, assim, eu vou criar um estado aleatório, evoluir por essa evolução que eu não conheço e medir uma outra base aleatória e a gente vai ficar repetindo esse processo. Então, é basicamente isso que é o experimento. Eu vou ter que escolher uns tempos aleatórios aí, medir umas coisas aleatórias, tudo aleatório, e aí, no final, dá tudo certo. E voltando para a sua pergunta, qual que é assim o ponto mais importante é que a gente vai ter que sair, assim, pressupor que existe uma certa localidade no sistema. Então, por exemplo, pode ser que existe um grafo em que, por exemplo, as interações entre os qubits vai diminuindo conforme a distância no grafo. Então, esse é o caso, por exemplo, no sistema que a gente vai analisar mais tarde, que aí as interações elas decaem como 1 sobre a distância, basicamente. É um sistema em uma dimensão. Então, a princípio, todos os qubits conversam com todos os qubits,
mas a intensidade da interação diminui com a distância. E o ponto técnico importante são essas desigualdades de Lee-Robinson, que... Opa, cadê? Aqui, eu estou completamente... Bom, que elas dizem basicamente o que eu estava falando antes, que em sistemas que têm essa propriedade, quando você mexe com um qubit no sistema, até você consegue aproximar bem a dinâmica por algo que tem um efeito numa quantidade constante de qubits ao redor do cara que você perturbou. Então, basicamente, assim, se você fizer uma mudança local, ela vai se propagar de uma maneira local também. E essa é a principal propriedade dos sistemas que a gente usa para conseguir escalar tudo para muitos qubits, porque basicamente a gente vai resolver o problema sempre de maneira local. Então a gente vai tentar extrair todas as interações só localmente. Daniel, outra coisa. Diga. Você falou que você estava querendo conhecer o ruído, né? Também, né? Mas aí você assumiu o link lá. Uhum. Você já está assumindo alguma coisa sobre o ruído. Concordo. Sim. Então, exato. O ruído é markoviano, por exemplo. Então, e o ruído vai ter que ter essa propriedade também. Então, eu concordo 100% com você que a gente, para fazer esse negócio escalar, a gente está fazendo supondo umas coisas razoavelmente fortes. Mas, nesse sistema até que funciona razoavelmente bem. Certo. Bom, aí qual é uma outra observação simples? É que se a gente olhar para a derivada da dinâmica, né, sei lá, se você pegar a derivada do valor esperado, né, de uma quantidade, aí ela só vai depender de maneira linear no gerador dessa dinâmica. Então, se a gente souber quem é, vamos supor que a gente escolha t igual a 0, que é esse cara aqui vai virar a identidade. Se a gente souber quem é o e quem é o rho, a gente vai ter uma quantidade que depende de maneira linear do gerador. Então, se a gente olhar os parâmetros, se a gente parametrizar essa família de geradores, com alguns geradores locais, por exemplo, para cada derivada que a gente pegar no tempo igual a 0, a gente vai conseguir um sistema linear dos diversos parâmetros envolvidos. Então, é muito fácil, se a gente olhar para as derivadas, de relacionar os parâmetros da evolução ao algo que a gente pode observar, se a gente conseguir estimar a derivada no tempo igual a 0, e a gente escolher o e o rho de tal maneira que o sistema linear é muito bem condicionado, porque em qualquer experimento a gente só vai conseguir medir coisas com um certo ruído ali, alguma incerteza. Então, como a gente vai querer resolver um sistema linear, a gente quer que ele seja extremamente estável para ruídos e erros que aconteçam ali na estimação. Então, grande parte da teoria é mostrar que, sim, você consegue estimar essas derivadas de maneira robusta. Então, mesmo com incertezas em diferentes coisas que você mede, desse tipo, partindo de experimentos que nem esse aqui que eu falei, então você faz esses experimentos aleatórios, aí você consegue estimar essas derivadas de maneira bastante robusta, e como escolher esses pares de Os e Rhos, tal que você consegue inverter aí o sistema linear que você obtém. E aí a gente consegue mostrar que com esse tipo de técnica, de você estimar derivadas a partir de experimentos aleatórios, a quantidade de experimentos que você vai ter que fazer para estimar todos os parâmetros até um erro epsilon vai ser logarítmica na quantidade de qubits e aí quadrática no erro desejado, né? E então, de novo, isso é algo que você consegue facilmente fazer para muitos qubits. Agora, só para assim, dar
uma explicação de 2 segundos de como a gente consegue essas derivadas, etc. e tal, a gente usa usa interpolação de polinômios, mas feito de uma maneira robusta. Então, existem maneiras robustas de você fazer interpolação de polinômios que te dão acesso a essas derivadas se você acabar medindo o valor esperado dessas observáveis ao longo da sua simulação. Ok. E só para passar isso aqui e agora falar um pouco mais nos meus últimos 5, 10 minutos realmente do experimento que a gente fez para validar esse método teórico. Diga. Daniel, rapidinho. Diga. Desculpe interromper. Não, por favor. Você falou do tempo mínimo. Sim. Eu fiquei com um pouco de dúvida nesse tempo mínimo. Quer dizer, à medida que você diminui o epsilon, você aumenta a profundidade do seu circuito, é isso? Não, esse é um bom ponto. Conforme você vai aumentando o epsilon, o tempo máximo é independente de epsilon e é de ordem constante. Então, tipo, você não precisa evoluir por tempos longos, ok? Mas, de vez em quando, ou você vai ter que evoluir por tempos muito curtos. Você sorteia o tempo. Você sorteia o tempo, mas você sorteia ele no intervalo que é de tamanho constante, intermáximo, e o tempo mínimo que você vai ter que fazer depende da precisão, mas o tempo máximo não. Então, de vez em quando você vai ter que, mas de novo de maneira polilogarítmica, né? Então, o tempo mínimo também não é muito, muito, muito pequeno, mas se você quiser uma precisão absurda, sim. Faz sentido? Ok. Então, exato. Deixa eu agora só explicar um pouco mais do experimento aqui que a gente observou. E, de fato, como eu falei, eram ou 10, a gente fez um experimento com 10 e outro com 51 íons, né? E eles esperavam observar que a gente teria interações do tipo XY e a intensidade dessas interações eles estão em uma dimensão, então deveria decair como a distância entre os íons elevado a menos alfa, e eles achavam que alfa deveria ser em torno de, assim, pelos dados que a gente viu, na verdade é mais 0,9, mas, enfim, então, e além disso, eles conseguem fazer interações x, y e z localmente, que é por isso que eles conseguem medir nessas bases aleatórias que a gente viu no começo. Então, basicamente, o que eles faziam você prepara esse estado aleatório, aí você, basicamente, vai evoluindo o sistema e depois faz de novo uma medição numa base aleatória. E aí ficava repetindo isso. E, como eu expliquei, o esquema é baseado em você estimar várias derivadas, que aí te dão acesso a um sistema linear, os parâmetros da evolução. E aqui você pode ficar bastante agnóstico em relação ao qual vai ser a parametrização que você vai usar, porque ele só pressupõe que existe alguma parametrização suficientemente local, só vai aumentar a quantidade, o tamanho do sistema que você vai ter que resolver. Então, basicamente, por causa disso, a validação do modelo passa por 2 passos. No primeiro passo, a gente se manteve bastante aberto a várias possibilidades de qual poderia ser a dinâmica naquele simulador quântico. Então, assim, a gente tinha, né, uma suspeita do que deveria ser o modelo que deveria sair do protocolo, né? Porque, claro, os caras no experimento sabem, a princípio, o que deveria estar rolando ali, né? Mas, como o nosso protocolo não precisa ter uma noção muito precisa do que está rolando para rodar, eles, no primeiro momento, falaram assim, vamos ver o que acontece se a gente só se manter 100% aberto a qualquer tipo de interação no sistema e ver se a técnica consegue detectar quais são as interações que realmente estão presentes. Então, esse é o primeiro momento em que a gente fez exatamente isso.
E também a mesma coisa para o ruído. A gente falou, eles têm uma noção muito clara de como deveria ser o ruído, mas não vamos usar esse conhecimento e só falar, é um ruído arbitrário que está rolando no sistema. Então, no primeiro momento, a gente tentou detectar quais são os verdadeiros, as interações que estão presentes, o ruído que está presente. E aí, depois disso, a gente vai, então, e refina o modelo e só tenta resolver os sistemas para os parâmetros que a gente vê que realmente estão presentes. Né? E como vocês podem ver, a quantidade de dados que a gente usou não é muito grande. Então, a quantidade de bases aleatórias foi só 200, a quantidade de medições para cada base aleatória foram 200 também, e um total de 11 pontos, né, de tempos de evolução. Então, assim, não é, para um sistema, de novo, que tem 51 qubits, não é muita coisa, né? E tudo isso para, no total, a gente estimou 2.600 parâmetros e, no final, ainda deu uma regularizada nos parâmetros, para o resultado ficar um pouco mais bonitinho, mas essa parte, a validação teórica é um pouco mais fraca. Mas, enfim, e aí, bom, acho que não dá para ver quase nada, infelizmente, mas é porque está muito pequeno, desculpa, mas o ponto é basicamente que aqui tá muito difícil de ver, desculpa, mas basicamente aqui o que vocês deveriam ver aqui é qual era a interação entre diferentes pares de qubit, né? E aí teria uma curva que mostra como vai caindo como 1 sobre a distância, né? E tudo mais ou menos na margem de erro. Então, a gente não em nenhum momento a gente colocou como um dado para o nosso processo de estimação que as interações deveriam cair como 1 sobre a distância, né? E isso saiu naturalmente dos dados. E a mesma coisa para os campos magnéticos em cada um dos qubits. Então, o esperado pelo pessoal fazendo experimento era essa curva em V, e é exatamente o que a gente observou também. E, de novo, não foi algo que a gente falou, né, ou forçou, é algo que saiu naturalmente dos dados. E aí, de novo, como a gente consegue, então, ter um certo nível de incerteza nos parâmetros da evolução, para cada parâmetro, tanto do ruído quanto para a dinâmica, a gente consegue propagar essa incerteza para alguma coisa que você possa medir no experimento e aí conseguir dar dizer com uma certa confiança em qual intervalo o valor esperado de alguma coisa que você gostaria de medir está, comparado com a dinâmica. E, claro, a quantidade a incerteza vai aumentando com o tempo. Quanto mais tempo você vai evoluindo, mais você vai perdendo de certeza, que significa que você vai ter que também juntar mais dados se você quiser verificar a evolução a longa escala. Então, basicamente, essa a história assim, que eu gostaria de contar para vocês, que é com esses métodos para você estimar ruído e dinâmica, tudo bem, você tem que supor algumas coisas, né, você não pode sair do nada, mas se você estiver confortável em supor que existe algum tipo de localidade no seu sistema, que o ruído é markoviano, etc. e tal, uma quantidade de usos do aparelho razoavelmente pequena, você consegue certificar que o aparelho está funcionando da maneira como você gostaria, e tem umas barras de erros também que você consegue verificar. Então, você consegue usar esses computadores que, a princípio, não são tão confiáveis, de uma maneira mais confiável para, de repente, simular sistemas físicos de interesse. Sabe? Então, e aqui, só para ver mais ou menos e os erros para cada parâmetro são mais ou menos, não tem muitas correlações. Então, essa matriz de covariância entre os diversos parâmetros que a gente estimou, a gente vê que ela é quase diagonal. Assim. Então, os erros que você faz na sua estimação, eles também ficam mais ou menos localizados. Então, como eu falei antes, a gente tem esse método para validar a sua dinâmica, que ele é prático, ele funciona para sistemas grandes, imagino que consiga tranquilamente para muitos qubits.
que te deixam validar o que aquele aparelho está funcionando de uma maneira que você gostaria e te dizer mais ou menos em que intervalo várias coisas que vocês estão medindo estão. E, assim, esse experimento que a gente fez ainda não está 100% no regime que computadores normais ou supercomputadores não conseguem simular o que rolou, mas também não está muito longe. Então, por exemplo, o pessoal lá agora em Innsbruck está construindo um simulador quântico com 100 qubits, e aí já fica muito mais difícil de simular essa dinâmica. Para ter resultados realmente bons, a gente talvez precisaria aumentar a quantidade de usos da máquina por um fator de 10, digamos, mas, de novo, continua, acho que mais ou menos possível de ser feito, e acho que a gente começaria a entrar realmente num regime onde você poderia usar essas máquinas para simular sistemas que, mesmo com supercomputadores, seria difícil. E talvez isso realmente aí possa ser usado para aplicações de interesse físico, né? Então, eu acho que essa é outra perspectiva interessante, né, para a comunidade, de que esses simuladores quânticos talvez sejam de interesse, né, da comunidade para simular talvez o sistema favorito, e que com essas técnicas você também pode criar uma certa confiança que esse computador quântico que é meio ruidoso e não muito confiável, na verdade está te dando a resposta correta. E exato, só para um último comentário, que muitas vezes a dinâmica que é interessante não é dependente do tempo, né? Então, muitas vezes em computação quântica você quer preparar alguns estados de maneira adiabática, por exemplo, e eu sempre supus que a dinâmica é independente do tempo. A gente agora generalizou esse protocolo também para protocolos dinâmicas que dependem do tempo, e aí seria legal, por exemplo, fazer também um experimento para verificar esse tipo de dinâmica que é um pouco mais complexa, né? E acho que é só isso mesmo. Então, muito obrigado. Mais perguntas? Oi, de novo, Daniel. Obrigado. Você está... Tá. Não, então, uma coisa que eu fiquei na dúvida, quer dizer, você injeta estados de duas coisas no meio correlacional. Como é que você coloca estados aleatórios? Você falou, mas são sempre estados separáveis, né? Sim, aqueles seus ciclos de operação ali são separáveis. No caso de íons, você sabe se tem algum problema de resfriamento do sistema depois? Quer dizer, que se o sistema fica emaranhado depois, aí você mede e ele já está pronto para reinicializar? Ou... Não, eles têm que demorar um tempinho entre cada edição. Deixar algumas correlações ali morrerem, e Exato. depois resetar tudo. E tem que ser estado puro, o input. Então, essa é uma excelente pergunta. Na versão mais completa assim, do protocolo, a gente também incorpora erros de preparação dos estados e também erros que acontecem quando você está medindo. Então, existe uma versão mais sofisticada do que eu apresentei, em que você incorpora o fato de que a preparação não vai ser perfeita, o seu medir não vai ser perfeito, tem como lidar com isso, de novo, presumindo que os efeitos são mais ou menos localizados, assim, que não é todo mundo está correlacionado com todo mundo. Então, mas a gente consegue lidar. Assim. Entendi. E aí, sobre essa última que você falou, porque, bom, enfim, 51, geral, dependendo de quem você fala, já fala assim, já é a fronteira do NISC, né? Mas dá para entender que, assim, o seu problema, o NISC está mais longe. Uhum. Não é um estado arbitrário de 51 qubits. Assim. Mas você tem uma ideia você falou 100, então, quer dizer, a partir de 100 qubits, já é um sistema onde um supercomputador razoável não chega. Eu acho que, bom, acho que depende muito do que você quer. Então, para dinâmicas quando o tempo é pequeno, existem vários métodos que funcionam muito bem. Então, mesmo com 100, se você só está interessado em tempos pequenos, você consegue
simular bem. Aí a questão é que para ficar realmente complexo, você precisa escolher o tempo grande, né? E aí competir com a decoerência que está rolando ali na sua plataforma, né? Então, aí depende. Por que eu falei que depende um pouco? Porque simular o sistema com a decoerência não é fácil, né? Na verdade, é talvez até mais difícil. Então, você simular o que aquele simulador está fazendo no seu computador normal, com a decoerência, etc. e tal, é muito difícil. Só que, geralmente, você não está interessado em simular o sistema com a decoerência presente, né? Então, precisa ver se a decoerência com quem eles vão... Né? Se essa máquina de 100 vai ter uma decoerência que é pequena o suficiente para você conseguir atingir tempos em que ela ainda é não necessariamente negligenciável, mas pequena o suficiente para te informar. Então, deu uma resposta meio circular, desculpa, mas é basicamente... O que eu estou querendo dizer é que certamente vai ser muito complicado simular o que aquela máquina está fazendo, mas para que você possa dizer que o que aquela máquina está fazendo é útil, a gente também tem que ter certeza que o ruído presente é pequeno. Sim. Entendi. Obrigado. Obrigado, Daniel. Duas perguntas. Uma relacionada a essa, porque você não mostrou muitos dados sobre o que vocês conseguiram caracterizar a respeito do ruído. E a outra pergunta que eu ia fazer para você é se o objetivo é caracterizar o sistema assim, como uma caixa preta. Eu tenho 51 qubits, eu não sei exatamente como eles interagem, etc, etc. Como que esse método se compara com métodos experimentais tradicionais? De eu tentar descobrir os parâmetros, a natureza das interações, fazendo experimentos usuais mesmo, tentar medir fator de estrutura, coisas assim. Como que se compara? Sim. Bom, para responder a primeira pergunta, eu procurei aqui se tem algum gráfico, mas infelizmente acho que não incluí, perdão. Mas eu posso te falar o que a gente encontrou. Então, a gente partiu do pressuposto de que o ruído era local e marcoviano, e só isso. Então, numa primeira rodada, acho que eu coloquei um comentário no instante. Exato. Então, a expectativa do pessoal que estava fazendo o experimento é que o ruído seja descrito bem por dephasing, né? Então, decoerência local e global. E, então, a gente não partiu desse pressuposto, só fez o fitting meio que nem uma caixa preta, que nem se falou, e saiu que, de fato, esses são os parâmetros relevantes. E, então, também o ruído que a gente estimou estava de acordo com o que era esperado pelo pessoal fazendo experimento. E assim, de novo, a gente tem que supor que o ruído tem uma estrutura amigável, digamos, para que isso funcione. Você consegue chegar nas taxas? Sim. Nossa equação de Lindblad, assim? Sim, sim. Então a gente consegue falar no qubit 3, a taxa de phasing é tal, mais ou menos, blá, blá, blá. Então, todas as taxas de phasing a gente consegue, e a global também. Então, tudo, assim, consegue falar os números, e, de novo, está mais ou menos no esperado do que através de outros métodos. Agora, em relação a outros métodos, eu acho... Bom, acho que depende muito do tipo de sistema e do que você vai medir. O que eu gosto desse método é que você não precisa saber muito sobre a física do que está rolando ali, né? Você pode se manter, é um método meio caixa preta. Então, a gente teve discussões infinitas nesse enorme grupo de pessoas envolvidas se a gente poderia chamar de caixa preta ou não. E eu acho que o motivo é justamente o que você já apontou nas suas perguntas, que não dá para chamar de 100% caixa preta, porque a gente faz umas suposições estruturais bem fortes no tipo de dinâmica, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue manter um grau de generalidade bem alto, assim. Então, a gente está chamando de caixa cinza. Não sei o que vocês acham disso.
Então, formado, pegando o gancho da discussão, o que eu estava pensando é que, na verdade, ok, eu entendo a preocupação de conferir. Não, tá ligado. Está baixinho. Ah, não. Porque ele tem um ponto intermediário aqui, está semi-ligado. Tá bom. Não, então, tem essa coisa, né, de querer competir um pouco assim, com os supercomputadores e tudo, mas no final, me parece que, como o seu método é um método de caracterização, né, enfim, um método de aprendizado, né, não tem nem como competir, quer dizer, porque como que o computador vai simular uma coisa que ele não sabe o que é? Uma vez que ele sabe, ele pode simular, né, mas o melhor que você poderia o melhor que dá para fazer é uma coisa desse tipo, né, mesmo para o supercomputador. Então, de fato, assim, eu entendo que não é nem uma computação, não é nem uma competição, mas ok, você dá para validar isso para o Neo, valida o método para 51, valida para 100, e depois fica perguntando assim, mas por que seria inválido para 200, 300? Né? Eu não vejo por quê. Então, e aí depois ficaria um método geral que aí você pode falar, beleza, eu não preciso do supercomputador usar para caracterizar. Exato. Exato. Eu acho que é mais por essa... talvez, se você for um pouco paranoico, assim, e falar eu não confio no que esse pessoal de Innsbruck está fazendo, entende? Eles estão falando que deveria sair tal resultado, mas eu não confio, entende? Você pode usar um método que nem esse para não precisar confiar que o cara que estava ali no laboratório implementou tudo bonitinho, entende? Você consegue ver você mesmo. E assim, a gente encontrou e talvez a gente tenha até encontrado motivos para paranoia, assim, porque a gente viu que tinha algumas coisinhas que eles não esperavam. São pequenas, mas a gente não consegue descartar. Então, por exemplo, isso indica que se você quiser implementar a dinâmica exata, aquela ali precisa ser aquela ali mesmo, talvez o simulador quântico não vai te dar isso, porque você não tem um controle tão perfeito sobre isso. Então, isso também pode te informar sobre que parâmetros você deveria dar para o seu algoritmo clássico para validar. Então, acho que tem esse. Na verdade, eu acho que isso é até uma coisa que ninguém fez a pergunta. Não, isso é uma coisa que eu até anotei aqui, na verdade. Uma preocupação do lado do hardware, quer dizer, a gente não consegue implementar um hardware no hardware. No fim do dia, a gente está limitado, no mínimo, pela profundidade de bits dos seus conversores digital analógico. E aí parece que, assim, ou seja, vira uma ferramenta de quão bom é o meu hardware, ou até quão bom é o hardware que eu estou usando lá da IBM, da QERA, seja lá o que for. Inclusive porque algumas das coisas dentro desses computadores comerciais, eles nem te contam como que eles implementam, né? Então, fica como uma ferramenta de validação para o usuário. Isso é muito interessante. Sim, obrigado, exatamente. Isso é um excelente ponto. Então, isso é um problema para você implementar em outros lugares também. Então, a gente, antes de fazer esse negócio com o pessoal de Innsbruck, eu tentei usar hardware comercial. Então, falar com a Amazon e tal, eles me deram $10 mil, que eu descobri que não te levam muito longe. De novo, eu nunca entrei no laboratório, eu sou meio burro. Aí achava que $10 mil ia me levar em algum lugar. Mas o problema não foram nem os $10 mil, o problema central é que eles não deixam você controlar muito bem o que você está fazendo. Eles utilizam um monte de coisa por trás da cena, né? Então, enquanto você está fazendo esse tipo de trabalho, você quer caracterizar o que está rolando, esse tipo de otimização que eles ficam fazendo por trás das portas acaba te matando. Então, é útil também para você ter certeza que o que está rolando ali é o que você quer mesmo. Parabéns pela apresentação. Durante a apresentação, você citou que a gente lança um modelo e faz repetições em cima dele. E para mim não ficou claro como que é essa sistematização dessas repetições. Tem a questão do tempo para você poder preparar de novos estados, mas eu fiquei em dúvida mais sobre a quantidade, se
Se foi, por exemplo, 10 seria um número, você tem uma convergência do modelo em relação a isso. Sim, sim. Então, basicamente, tem a versão idealizada de como eu gostaria que fizessem, tem a versão como foi feito, né? E na versão idealizada, cada repetição, você pega um circuito desses, então você inicializa de maneira completamente aleatória. Então, para cada qubit tem 3 bases possíveis, a base x, y e z. Então, para cada um, você inicializa de maneira aleatória o x, y ou z. E aí depois, quando você vai medir, é a mesma coisa. Para cada qubit tem 3 bases possíveis, x, y, z. Então, você vai, para cada qubit, você tem que escolher um número aleatório, 0, 1, 2. Mesma coisa na hora de medir. E aí você implementa. E os tempos você também escolhe de maneira aleatória. Então, para funcionar de maneira estável, você escolhe um tempo aleatório na medida de Chebyshev. Não importa muito o detalhe, mas é um número aleatório entre, sei lá, vamos dizer 0 e 1, para simplificar a discussão. Então, você escolhe um monte de coisa aleatoriamente e aí você coleta, né, o resultado, que vai ser só uma sequência de zeros e uns. E então, o que você precisa registrar de cada experimento é o tempo que você evoluiu, qual base aleatória você escolheu para cada estado, na hora de medir, e o resultado. Então, isso é o que você vai gerando a cada experimento. Na prática, o pessoal do laboratório não gosta de ficar, para cada vez que você mede, escolhendo o estado aleatório, diferente, a medição aleatória. Eles gostam de escolher um estado e uma maneira de medir e repetir um monte de vezes. Então, do ponto de vista prático, para eles isso é muito melhor. Então, aí a análise estatística é um pouco mais chatinha, mas é o que basicamente eles fizeram. Então, eles escolhem um estado aleatório, uma base aleatória, mede um monte de vezes, e depois escolhem uma nova base aleatória. Então, foi assim que foi feito isso.